Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a recusa do paciente e como elaborar um termo para registrá-la. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim. Vou deixar aqui em cima um vídeo que eu gravei sobre a minha carreira profissional, para quem quiser conhecer um pouco. Eu achei que só minha família fosse assistir, mas tem mais gente assistindo mesmo. As origens do canal, por que eu quis criar, qual é o objetivo do canal. Mas sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. No vídeo anterior eu tratei sobre o termo de consentimento informado, mas a gente sabe que essa não é a única opção para a autonomia da vontade do paciente. E se o paciente ou seu representante legal recusa as terapias propostas? Antigamente, sob a perspectiva paternalista da relação médico-paciente, a resolução do Conselho Federal de Medicina 1021 de 80 determinava que o médico interviesse na saúde do paciente para lhe salvar a vida, ainda que houvesse recusa. Com a introdução do princípio da autonomia do paciente na relação médico-paciente, e esse tornou-se o ponto central, houve uma completa mudança na questão. A decisão positiva ou negativa, consciente e esclarecida do paciente, passou a sempre prevalecer, desde que ela não viole ou prejudique direitos de terceiros. Esse entendimento tem sido referendado pelos nossos tribunais. Para exemplificar, eu sempre gosto de trazer uma decisão para ficar mais claro e para fixar melhor. Vamos para ela. Mais uma vez eu trago a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Direito à saúde, autorização para a realização de procedimento negativa do paciente. Necessidade de ser respeitada a vontade do paciente. O direito à vida previsto no artigo 5º da Constituição Federal não é absoluto. Razão porque ninguém pode ser obrigado a submeter a tratamento médico ou intervenção cirúrgica contra sua vontade. Não cabendo ao Poder Judiciário intervir contra essa decisão, mesmo para assegurar o direito garantido constitucionalmente. Eu não vou ler tudo, quem tiver curiosidade, dê um pause, leia os demais pontos. Para ser mais rápido, eu vou ler só o que interessa. Hipótese em que o paciente está lúcido, orientado e consciente, e mesmo após lhe ser explicado os riscos da não realização do procedimento cirúrgico, este se nega a realizar o procedimento, tendo a madrasta do paciente, a seu pedido, assinado termo de recusa de realização do procedimento em questão, embora sua esposa concorde com a indicação médica. Por essas razões, deve ser respeitada a vontade consciente do paciente, assegurando-lhe o direito de modificar o seu posicionamento a qualquer tempo, ou seja, a recusa pode virar a qualquer tempo consentimento, sendo totalmente responsável pelas consequências que essa decisão pode lhe causar. Isso é só para exemplificar a mudança na relação médico-paciente e da autonomia da vontade. Em outras hipóteses, o médico deveria intervir, ainda mais que a esposa concordava com o médico. Olha que interessante, nesse caso há um conflito entre a esposa e a madrasta do paciente, mas como ele está lúcido e consciente, decidiu e deve ser respeitado, mesmo que a madrasta assine por ele. Diante dessa nova realidade, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nova resolução para tratar sobre o tema, a Resolução 2232 de 2019. Desde já, eu gostaria de destacar para vocês observarem a diferença, a solução totalmente oposta entre a recusa do próprio paciente e a recusa do representante legal. Este último tem um dever legal de zelar pelo paciente. Vou colocar na tela os principais artigos para nós analisarmos juntos. Recomendo que leiam. Aqui pode pausar o vídeo. Os outros artigos, muitos deles estão suspensos por decisão judicial e aqui eu vou abordar os principais. No artigo 1º está o direito do paciente de recusar a terapêutica que o médico deve respeitar. E ele deve informar os riscos e as consequências previsíveis da decisão do paciente de recusar. É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado, consciente, no momento da decisão, o direito à recusa terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. O médico, diante da recusa do paciente, deve, aqui não é pode não, deve propor outro tratamento quando disponível. Isso é muito importante. Esse pode aqui pode induzir a erro vocês. Ele deve propor outro tratamento e registrar isso. Porque se houver outra recusa, é sempre importante que eu dê várias alternativas e o paciente recusou todas. Eu trouxe toda essa resolução principalmente para os pediatras e para as pessoas que enfrentam isso com os menores,
que é o artigo 3º e o 4º. Em situação de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar recurso terapêutico de paciente menor de idade ou de adulto que não esteja no pleno uso das faculdades mentais, independente de estarem representados ou assistidos por terceiros, porque terceiros não têm o direito de dispor sobre a vida de alguém. Você pode recusar um tratamento para você, mas para terceiro você não pode fazer isso. Você sempre tem que prezar pela vida do terceiro. O que fazer nessa situação? Artigo 4º. Em caso da discordância insuperável entre o médico, o representante legal, assistente legal ou familiares do paciente menor ou incapaz quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar o fato às autoridades competentes, Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, visando sempre o melhor interesse do paciente. Princípio da beneficência. Artigo 7º. É direito do médico a objeção de consciência diante da recusa do paciente. Exercido o direito do médico de interromper o tratamento por objeção de consciência, em razão da recusa do paciente à terapêutica, o médico tem um dever de comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento para que a continuidade da assistência ao paciente seja dada por outro médico. E se ocorrer no consultório do profissional liberal, a solução está no parágrafo único. Fora do estabelecimento de saúde, o médico deverá registrar no prontuário a interrupção da relação do paciente por objeção de consciência, dando ciência a ele por escrito. Ou seja, vai ter que fazer um documento muito próximo do termo de consentimento informado. Vai ser um termo que você vai explicar os motivos pelos quais está recusando a continuidade do tratamento e comunicar ao Conselho Regional de Medicina. Aqui ele fala pode, mas é deve. Prosseguindo. O artigo 11 trata, em situações de urgência e emergência que caracterizam iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independente da recusa terapêutica. Isso aqui é muito controverso. Nós abordamos isso no vídeo da autonomia do paciente, em que médicos foram obrigados a respeitar a decisão do paciente que está. Mas dali eles se resguardaram com vários laudos psicológicos, psiquiátricos, que o paciente estava em livre disposição da sua vontade e que ele estava consciente disso, mas não sendo possível adotar todas essas cautelas, porque isso leva tempo, muitas vezes na situação de urgência, emergência e que não dá para fazer esse laudo e tudo mais, vou ser bem sincero, você vai ter que escolher entre dois males. Um processo civil por danos morais, que vai pagar uma quantia em dinheiro, porque você violou a autonomia do paciente, ou um processo penal por homicídio culposo, que pode dar prisão. Então eu entendo o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que na situação de urgência, se é impossível fazer os laudos, não sendo possível fazer toda essa documentação dessas informações para poder resguardar o médico, o melhor é preservar a vida. O artigo 12 traz a forma que deve ser registrada, documentada essa recusa do paciente, preferencialmente por escrito, perante duas testemunhas, quando a falta do tratamento recusado expuser o paciente a risco de morte. Não. Aqui, sempre. Houve recusa do paciente ao tratamento, houve alternativa e ele também não quis, sempre. Por escrito, não há dúvidas, não é só caso de morte, sempre documentar. E essa documentação também, o Conselho Federal de Medicina admite outras formas, também o direito civil também. Parágrafo único. São admitidos outros meios de registro da recusa terapêutica quando o paciente não puder prestá-la por escrito, desde que o meio empregado, incluindo a tecnologia de áudio e vídeo, permita sua preservação e inserção no respectivo prontuário. Por ser um dos artigos mais controvertidos, eu achei melhor analisar o artigo 5º da resolução por último. Este dispõe sobre a não aceitação do médico da recusa terapêutica por abuso de direito. Vamos a ele. A recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar abuso de direito. Segundo o artigo 187 do Código Civil, há abuso de direito em geral quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Como vocês podem observar, são conceitos muito vagos. A norma do Conselho Federal de Medicina fez muito bem em definir, trazer as hipóteses que se caracterizam abuso de direito. Parágrafo 1º. Caracteriza abuso de direito a recusa terapêutica que coloque em risco a saúde de terceiros. Nessa situação, em razão da recusa terapêutica, bem jurídico de terceiro, de igual ou maior hierarquia, é colocado em risco. Nesse caso, o médico é colocado em
clara situação de estado de necessidade, de modo a estar autorizado a atuar para salvaguardá-lo. Na hipótese do inciso primeiro, a título de exemplo, temos a situação de mulheres grávidas. A recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto. Vamos imaginar a situação de uma gestante que se recusa a submeter a uma cesariana, sendo que o bebê está pronto para nascer em sofrimento fetal. Nessa situação, o médico tem a possibilidade de não aceitar a recusa terapêutica, pois a sua decisão pode representar a morte da criança e até da paciente. Porém, isso não significa que o ato será feito à força, mas o médico terá o direito de acionar as autoridades competentes para que tomem as devidas providências. Se não houvesse essa resolução, o acionamento das autoridades na iminência de risco de morte seria considerado quebra do sigilo médico, com possíveis consequências negativas para o profissional. É claro que na maioria dos casos de sofrimento fetal não tem esse tempo todo para entrar em contato com autoridades e buscar uma solução legal. O médico tem minutos para agir, tem que agir de imediato. O médico deve optar pela vida dos dois sem sombra de dúvida. Iniciar a cesariana, até porque hoje em dia os partos tornaram-se quase um evento, né? Fotógrafo e outros profissionais que não são da medicina atuando, muitas vezes transformando algo que seria mais tranquilo, que deveria ser só do ambiente do hospital e os médicos e seus auxiliares transformando quase num evento social. Também caracteriza abuso de direito, o inciso segundo, a recusa terapêutica ao tratamento de doença transmissível ou de qualquer outra condição semelhante que expõe a população a risco de contaminação. Nessa situação, o paciente com doença infecto-contagiosa que se recusa a tratamento considerado eficaz cientificamente, em tese, e aqui deve ser analisado esse ponto, deve ser considerado eficaz cientificamente segundo a literatura. Não se dá diante de um tratamento experimental ou emergencial. Estaria agindo ilicitamente de acordo com a previsão do artigo 268 do Código Penal, em virtude do extrapolamento do seu direito à liberdade, abuso de direito, por colocar em ameaça bens jurídicos de terceiros e da coletividade, como a vida e a saúde. Vou colocar na tela o Código Penal para vocês poderem ler para terem ideia do que se trata. Aqui está o artigo 268, quem quiser, dê um pausa no vídeo e leia. Havendo recusa nessas hipóteses, o médico está obrigado a agir, sob pena de incidir no crime de omissão de notificação de doença, caso não comunique o fato às autoridades competentes. Nós estamos no âmbito do artigo 269. Nessa situação, há imposição legal de informar. Por isso, está afastado por completo a conduta de violação do sigilo funcional prevista no artigo 325 do Código Penal. Em casos assim, pode-se admitir o tratamento compulsório, mas não significa dizer que o médico ou o Estado conduzirá coercitivamente o paciente. Inicialmente, é bom deixar claro, o melhor é uma busca pelo diálogo, inclusive esclarecendo a possibilidade da conduta do paciente configurar crime. É um motivo poderoso para modificar o entendimento do paciente. E a obrigatoriedade do médico de informar as autoridades, para o paciente não achar que você vai colocar panos quentes, fingir que não viu. Deixando em último caso, em caso extremo, chamar a tutela do Poder Judiciário, para evitar a configuração de danosas repercussões futuras para o médico. Só a título de esclarecimento, os artigos 5º, parágrafo 2º, 6º e artigo 10º, eu não vou abordar por estarem com a vigência suspensa por força de decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o Conselho Federal de Medicina. Houve decisão de improcedência da ação, mas o Ministério Público Federal apresentou o recurso de apelação e a questão ainda está sob júdice. Antes de avançarmos propriamente para a elaboração do termo de recusa do paciente, eu vou deixar algumas ponderações que eu acho muito importantes e eu não quero esquecer. Da mesma forma que eu ressaltei no vídeo anterior do termo de consentimento informado, não é hora de economizar papel e tinta. Por isso, nada daqueles termos com a letrinha curtinha, pequenininha, que ninguém consegue ver só com uma lupa gigantesca. Porque o artigo 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor determina que a letra mínima deve ser 12. Além disso, o paciente deve assinar 2 vias. Uma fica com o paciente e outra arquivada com você. De preferência, digitaliza,
arquiva e coloca num backup e protege isso. Outra questão que eu acho muito interessante é que abaixo das partes mais importantes do termo, como alternativas de terapêutica proposta pelo médico e as consequências dos riscos da recusa do paciente, tem um espaço ali abaixo com a pergunta se restaram dúvidas, uma caixinha de sim e não, o paciente marcar e um espaço para ele rubricar. O objetivo aqui é permitir uma maior interação do paciente com o documento, bem como provocar uma leitura atenta. Isso vai tornar improvável que haja uma alegação, até insustentável, uma alegação que o paciente assinou o termo sem conhecimento do seu conteúdo. Agora vamos para a elaboração. Da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior para o termo de consentimento informado, e que eu gosto de fazer para todos os meus textos, é trazer sempre uma estrutura que contenha os principais tópicos do meu texto que eu tenho que necessariamente abordar para não me perder. E eu fiz aqui também igual. E eu vou criar de cabeça já um texto para que vocês tenham ideia de como se faz, mas vocês não precisam se prender às palavras exatas. Podem usar essas palavras, mas não precisam. Às vezes vocês vão encontrar palavras melhores porque é um texto pensado e eu vou fazer aqui de cabeça. Mas o importante é que todos os tópicos estejam abrangidos no texto, sem faltar um, esteja completo. O importante é a clareza e a completude. Isso é o mais importante. Então vamos lá, começando pela qualificação. Eu, fulano de tal, e aqui na qualificação do paciente você coloca o nome, CPF e endereço. Se for menor, coloca representado neste ato por qualificação do representante legal, nome, CPF e endereço. Busquei auxílio com o médico, doutor, qualificação do médico, nome completo, CRM, local que trabalha, vírgula. Já cumprimos a parte da qualificação. Na data tal, oportunidade em que relatei os seguintes sintomas. No mesmo parágrafo, já estamos no tópico segundo. Aí relata todos os sintomas ali, pode colocar por tópicos ou escrever um texto, mas é mais fácil por tópicos, até mais claro para o paciente ler. Diante do quadro sintomático, foi-me solicitada a realização dos exames clínicos a seguir. Escreve cada um, a data que foi realizado, a finalidade, já estamos no tópico, exames realizados. Após a avaliação e investigação diagnóstica pelo profissional acima indicado, fui informado do meu diagnóstico. Aí descreve o diagnóstico adequadamente. Já cumprimos essa etapa. Alguém vai me dizer, como eu disse no vídeo anterior, mas essas questões já estão no prontuário. Para que colocar aqui? É desnecessário. Sim, aqui você colocar muito mais breve, mais sucinto do que está no prontuário. Mas aqui o paciente assina. No prontuário, não. Então, logo, é muito difícil o paciente impugnar um termo de recusa em que está tudo descrito e ele dizer, não foi isso que eu disse, a coisa foi diferente. Então, é muito importante, é uma prova mais robusta. Por isso que eu acho que é sempre válido colocar aqui. Prosseguindo, vai no texto. Para o meu caso específico, foram apresentadas as seguintes alternativas de tratamento, com os respectivos riscos inerentes, efeitos colaterais, complicações e tempo pós-operatório. E aqui você descreve cada uma delas possíveis. Em questão de tópicos, eu acho melhor porque é mais claro e fica mais fácil o paciente compreender. Já cumprimos as alternativas de tratamento. Prosseguindo, outro parágrafo. Também me foi explicado que os riscos e as consequências do não tratamento da minha enfermidade acima indicadas são. Aqui são apontados todos os riscos e as consequências do não tratamento. Por exemplo, sequelas irreversíveis, bem como a importância de se iniciar o tratamento adequado o quanto antes e os prejuízos que a demora pode causar se no futuro o paciente resolver mudar de ideia e quiser tratar. Com esse parágrafo, cumprimos a exigência dos riscos e consequências da recusa. Próximo parágrafo é da recusa propriamente do paciente. O parágrafo começa. Depois de refletir sobre as informações e sanar todas as minhas dúvidas com o médico acima indicado, por livre e espontânea vontade, com base nos direitos que a legislação me garante, optei ou decidi por recusar todos os tratamentos, procedimentos propostos acima. Agora, próximo parágrafo. Declara ainda ter sido esclarecido e alertado sobre todos os riscos e consequências acima arrolados. Aqui estarei exposto em virtude da minha recusa, assumindo pessoal e individualmente todas as consequências e responsabilidades do meu ato. Data, assinatura do paciente ou do responsável legal, assinatura de 2 testemunhas, é uma exigência da resolução, nome completo CPF. De preferência, colocar testemunhas ligadas ao paciente, para não haver uma impugnação posteriormente às testemunhas, qualquer problema. Então, sempre melhor colocar o acompanhante ou a família. Assim, cumprimos esse tópico aqui. No termo de consentimento, acaba aqui.
No termo de recusa do paciente, tem um tópico a mais: a avaliação psicológica do paciente pelo médico. É só abaixo das assinaturas das testemunhas e do paciente colocar um parágrafo assim: de acordo com o meu entendimento, o paciente e o responsável está em condições de compreender tudo o que lhe foi informado acima, bem como foram sanadas todas as dúvidas. Um espaço para a assinatura do médico, CRM e o carimbo. Cumprimos esse tópico aqui. Viu como é fácil? Rapidamente avança sobre todos os tópicos e você pode atuar tranquilamente, ter a recusa documentada e não ficar muito preocupado com isso. Se fizer direitinho, tudo dá certo no final. Apesar de ser óbvio, e eu nem precisaria estar dizendo, mas eu me sinto obrigado. A recusa não devidamente documentada pode levar a que, no futuro, se esses fatos forem examinados por terceiros que não presenciaram, pode ter uma interpretação errônea da realidade e entender que houve omissão ou abandono de paciente, com todas aquelas consequências gravosas para o profissional. Então, o meu objetivo nesse vídeo foi abordar o normativo legal referente à recusa, inclusive a resolução do Conselho Federal de Medicina, bem como ensinar como o próprio médico pode elaborar um termo de recusa do paciente de forma completa e muito prático para usar no dia a dia do seu consultório. Por fim, é importante lembrar que esse vídeo é educativo, visa levar informação para o médico para que ele se previna de problemas. Se surgir algum, entre em contato o mais rápido possível com o seu advogado de confiança, porque no direito prevenir também é o melhor remédio. Se esse vídeo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas o máximo possível. Para levar essa informação, você pode estar ajudando alguém a não ter um problema processual, não ser condenado. Isso pode ser um diferencial na vida de alguém. Inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as diretivas antecipadas de vontade do paciente.